Vamos dar início, então, à reunião de elaboração do PMO do mês de maio. Antes de nós começarmos, vamos fazer a passagem pelos núcleos. CCE. Oi, Ney. Ok. Boa tarde. Florianópolis. Pessoal do Sul, Florianópolis. Não tá. Nordeste. Oi, Ney, boa tarde. Boa tarde. Só para identificar, tem algum agente se identificar? Tem sim. Tem Sérgio e Bruno. E André, da Chesse. E Marina, da Vega. Ok. Bem, sejam bem-vindos. Brasília. Em Brasília, o reunião regional está chegando, tem o Pedro da BIAP e Patrícia da ANEL. Ok, obrigado. Então vamos dar início ao programa. O Wagner então vai fazer aquela leitura de praxe em relação à sessão de imagem direito de imagem. Boa tarde a todos. A sua participação na reunião do Programa Mensal de Operação contempla autorização para captação e utilização de forma gratuita e sem qualquer ônus de sua voz e imagem pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, o qual poderá reproduzi-las sem limitação de vezes em tamanho original, reduzido ou aumentado, em qualquer meio de divulgação possível, sem limitação de tempo, inclusive pela internet, desde que sempre relacionado aos fins institucionais do ONS. A participação na reunião do PMO também contempla a sessão de forma gratuita e sem qualquer ônus de todos os direitos relacionados à sua imagem e voz captadas na forma acima indicada. A autorização e sessão acima mencionadas são outorgadas de forma livre e espontânea, não incorrendo autorizado em sessionar em qualquer custo ou ônus, seja que título for, e em caráter irrevogável e retratável e por prazo indeterminado, obrigando inclusive eventuais herdeiros e sucessores outorgados. Ok, obrigado, Wagner. Então, conforme a agenda, vamos passar então para a parte da situação meteorológica, das condições climáticas. Vai ser o Rafael apresentando. Alô? Alô? Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Queria apresentar a análise meteorológica. Sou o Rafael, meteorologista. Bom, vamos iniciar com os destaques do mês de março. Bom, durante o mês de março, tivemos a passagem de 5 frentes frias pelo território brasileiro. 4 desses sistemas avançaram até o litoral de Santa Catarina e apenas esse aqui, entre os dias 18 e 21, avançou até o litoral de São Paulo. Bom, com relação à climatologia das frentes frias, no mês de março, tivemos uma anomalia positiva de frentes frias até do litoral da Argentina até o litoral de Santa Catarina, e anomalia negativa no restante do litoral brasileiro, de Paraná para cima. No trimestre, ficou um predomínio ainda de anomalia negativa de frentes frias, no trimestre de janeiro, fevereiro e março. E, no entanto, o único trecho que foi só entre o litoral do Rio Grande do Sul e Santa Catarina com anomalia positiva. No restante do litoral brasileiro, predominou a anomalia negativa, de frentes frias no trimestre de janeiro, fevereiro e março. Bom, Jacuí, Uruguai, o Iguaçu, o trecho incremental de Itaipu também, e também no Paranapanema. Bom, a chuva observada no mês de março, os maiores totais observados na região norte do país, em pontos da região sul também, e no litoral do sudeste. No entanto, com relação à anomalia positiva de chuva, apenas as bacias do sul, trecho incremental de Itaipu, Paranapanema, pontos isolados aí do Paraíba do Sul também, com chuva acima da média.
Bom, em relação ao total de dias sem chuva, no mês de março, poucos dias sem chuva, principalmente na região norte e em boa parte da região sul, e pegando parte de São Paulo também. No entanto, a anomalia negativa de dias sem chuva apenas na região sul. Bom, com relação às temperaturas, em relação à temperatura mínima, nas principais capitais do país, elas ficaram praticamente dentro da média. A única exceção foi Curitiba, que ficou acima da média, temperatura mínima, acima da média do mês de março. E com relação à temperatura máxima, em função da incursão desse ar frio, dessas frentes frias que avançaram no decorrer do mês, tivemos temperaturas abaixo da média nas capitais da região sul, principalmente. Nas demais capitais, praticamente predomínio aí de dentro da média e acima da média. Acima da média, São Paulo, destaque, e também a região Nordeste. Boa parte das capitais da região Nordeste também acima da média climatológica para o mês de março. Bom, com relação agora à análise e previsão de curto prazo, até o momento, no mês de abril, tivemos a passagem apenas de uma frente fria pelo território brasileiro, que chegou até o litoral de São Paulo. Bom, com relação à chuva acumulada nas semanas operativas, na primeira semana ela ainda ficou razoavelmente bem distribuída nas bacias do sul e sudeste. No entanto, com a intensificação de um sistema de alta pressão entre o sul e o sudeste, essa chuva foi diminuindo nas bacias, praticamente sem chuva. As únicas exceções, as bacias do Paranaíba e do Tocantins, que ainda apresentaram chuva aí nas semanas seguintes. E o posicionamento desse sistema de alta pressão, ele, a partir da segunda quinzena de abril, ele favoreceu a geração eólica, principalmente nos parques da Bahia e do Piauí também. Tá? Justamente o posicionamento desse sistema de alta pressão. Bom, a chuva acumulada até o dia 25 de abril, com os maiores acumulados registrados praticamente no extremo norte do país. E com relação à anomalia de precipitação, apenas as bacias do Paranaíba e do Jacuí apresentaram aí chuva acima da média. No restante das bacias, chuvas abaixo da média. Bom, e com relação às temperaturas, tanto a temperatura mínima como a máxima nas capitais da região sul estiveram acima da média climatológica para o mês de abril. Estão acima da média. E em São Paulo, principalmente, a temperatura máxima também, está acima da média. Nas demais capitais, as temperaturas variando aí praticamente dentro da média, sem grandes variações, né, dentro da média climatológica para o mês de abril. Bom, essa é a previsão do modelo ETA do CPTEC para os próximos dias, os próximos 10 dias. Até o dia 1º, até o dia 30, ainda há a permanência desse sistema de alta pressão atuando nas regiões sul e sudeste. A partir do dia 1º, uma frente fria avança pela região sul, provocando apenas chuva nas bacias do sul, do Uruguai, principalmente Uruguai e Jacuí. E com relação ao modelo americano, o GFS, modelo global, também indica esse mesmo panorama. Os próximos dias sem chuva nas bacias, devido à atuação desse sistema de alta pressão. E, a partir do dia 1º, aí, com o avanço desse sistema frontal pela região sul, trazendo um pouco mais de água para as bacias do sul. Bom, e aqui a chuva acumulada para o período de 25 de abril a 1º de maio do GFS, o ensemble do GFS, com praticamente sem chuva nas bacias, praticamente nada, só muito pouquinho aqui no Jacuí. E, posteriormente, de 2 de maio a 8 de maio, os acumulados aumentando um pouco mais aí nas bacias do sul. Mas, no mais, nas bacias do sudeste e nordeste, sem precipitação. Aí para os próximos dias. Olá, boa tarde a todos. Tentar fazer aí um apanhado no que foram esses 3 meses, vamos dizer assim, de ainda que fazem grande parte do verão e ainda boa parte da estação chuvosa do Brasil Central. A gente consegue ver através desses 2 mapas aqui, principalmente aqui esse mapa da direita aqui, que é o mapa de anomalia, né? Quando choveu mais ou menos que a média, e aqui a carinha dessas figuras está um pouco diferente em relação às figuras anteriores.
verde aqui significa chuva acima da média, e o que é marrom, chuvas abaixo da média. Notem que é uma coisa totalmente contraditória quando você pensa em que a gente estava com uma laninha, a gente sempre falou que a gente estava com uma laninha de fraca intensidade, mas notem como é totalmente contraditório com os efeitos típicos do que seria uma laninha, os efeitos que a gente esperaria de uma laninha. Né? Em laninhas, geralmente, aquele resfriamento no Pacífico ele muda a circulação global de tal forma que a corrente de jato são os ventos em 12 quilômetros de altura aproximadamente que sopram para leste, de oeste para leste, na altura ali da região sul do país aproximadamente, ela se desintensifica. Ela se desintensificando, você tem uma maior... Assim, as frentes frias elas não ficam, em teoria, estacionárias na região sul, como acontece em anos de El Niño, por exemplo. Então, a gente viu duas coisas aqui. Primeiro que o Rafael mostrou aqueles gráficos aqui, eu vou voltar aqui um pouquinho, que é da anomalia de frentes frias nesse período, janeiro, fevereiro e março. E se vocês notarem que a anomalia de frente fria nesse período de janeiro, fevereiro e março, que é esse gráfico de baixo aqui, notem que tende a predominar uma ligeira anomalia negativa de frente fria, principalmente aqui a norte de Santa Catarina, no Paraná, mas notem que não é nenhuma anomalia de frente fria, de passagem de frente fria significativa. Então, nesse sentido, o Laninha, ele pelo menos serviu para não atrapalhar com que mais ou menos a média de frentes frias que passem nesse período ocorresse. Ou seja, embora o predomínio esteja um pouquinho abaixo da média, aqui, principalmente aqui ao sul de Santa Catarina, do Paraná, você teve as passagens de frentes frias, digamos, aproximadamente normal nesse período do ano. Então, o Laninha, de fato, em fenômenos de Laninha, de fato, isso acontece. Você tem passagens de frentes frias normais, você não tem nada que prenda as frentes frias ali na região sul, como acontece em anos de El Niño, devido a essa corrente de jato em altos níveis, que eu acabei de mencionar. Notem que, no entanto, mesmo você não tendo nada que impedisse a passagem desses sistemas frontais, que foram próximas à média, notem que predominou a anomalia negativa de precipitação em praticamente todo o Brasil Central, e em boa parte da região sul, que você esperaria anomalias negativas, porque as frentes frias elas tendem a passar, a cara dessa anomalia positiva aqui, ela não está muito relacionada à passagem de sistemas frontais. Notem que o sistema frontal, geralmente, quando o sistema frontal passa, ele organiza e ele passa de maneira sistemática, você tende a alinhar a precipitação aqui no Brasil Central, né, e passar mais ou menos rápido aqui pela região sul do país, que foi o que aconteceu. Porém, não tem nenhum alinhamento significativo aqui, pelo menos nessa parte aqui do Brasil Central. E nota que o caráter dessa chuva aqui na região sul é um caráter mais a chuva do setor oeste aqui, nesse trimestre. O grosso da chuva nessa parte, nesse setor do país aqui, foi muito mais, as chuvas ocorreram muito mais pela passagem, pela formação de baixas pressões aqui nessa região, a chuva mais significativa, do que pela passagem de sistemas frontais em si. Então notem que, embora você, tipicamente, em Laninha, você tivesse chuvas abaixo da média no sul, em alguma parte isso ocorreu, mas em outra parte isso não ocorreu, que não tem a ver diretamente com a passagem de sistemas frontais, mas sim com a ocorrência de sistemas de baixa pressão aqui. A mesma coisa no semiárido do Nordeste. No semiárido do Nordeste, em anos de Laninha, você espera chuvas normais, que a parte baixa do São Francisco aqui, o Parnaíba, chuvas normais um pouco acima da média. Notem que isso não aconteceu, embora a gente tivesse uma Laninha, e ele é de fraca intensidade. Essa é uma das explicações pelos quais a gente não observou efeitos tão típicos de Laninha aqui nesses dois setores do Brasil, que são os setores mais impactados em termos de chuva. Entretanto, infelizmente eu não trouxe as figuras para mostrar aqui, quando a gente olha a anomalia de temperatura máxima e mínima do trimestre, essas anomalias não são tão intensas, nem para um lado nem para outro. Então, em boa parte do país, a gente tem anomalias próximas à média, temperaturas máximas e mínimas próximas à média. E isso devido às frentes frias penetrarem no país, e toda vez que uma frente fria penetra, ela relativamente atrás dela, ela tem uma massa de ar relativamente mais frio, elas como eu mostrei, teve uma passagem de frentes frias normais, a frequência de frentes frias foram normais. Então, esse foi um efeito mais ou menos típico do Laninha que foi observado. As frentes frias conseguiram penetrar, ficaram próximas à média, e conseguiu equilibrar a temperatura, ou seja,
não ficaram estacionadas no sul, não ficou extremamente quente, obviamente oscilou nesses 3 meses aqui, e esse é um efeito do Laninha que foi, vamos dizer assim, que foi o efeito mais típico que a gente teve. Essas temperaturas mais ou menos próximas à média. Quando a gente compara esses 3 meses, ou esse verão, em comparação aos últimos 2, 3 que nós tivemos, esse verão foi mais ou menos em relação aos últimos 3 e também em relação à média. Então, a gente tem alguns casos que o Laninha influenciou de certa maneira e outros nem tanto. Então, é a complexidade da não linearidade da atmosfera. Você tem um fenômeno que você tem em grande escala, que modula, de certa maneira, o tempo, a frequência mais alta, mas nem sempre isso acontece tipicamente ou canonicamente, como a gente fala. Isso aqui é uma avaliação da previsão feita em janeiro, fevereiro e março. E aí, algumas coisas são importantes ressaltar aqui. Notem que mesmo com o Laninha fraco, né, a configuração do Oceano Atlântico, principalmente, ele fez com que a previsão de consenso em fevereiro e março, a maior categoria aqui para os semiáridos do Nordeste aqui foi de chuvas abaixo da média. Quando a gente olha o que foi observado, foi predomínio, na verdade, de pontos aqui com chuvas abaixo da média. Então, foi uma boa previsão. A gente tinha um pano de fundo lá no Pacífico, Laninha fraco, mas o Atlântico dominou, né, essa previsão de maior categoria de chuvas abaixo da média aqui. Por outro lado, quando a gente olha aqui esse setor norte do país aqui, a gente apostou mais, essa previsão de consenso apostou mais na categoria acima da média. Quando a gente olha a observação, isso não aconteceu. Pelo contrário, a categoria observada aqui foi abaixo da média. 90% dos pontos dessa região onde a maior categoria prevista foi acima, ficou abaixo da média. E quando a gente fez essa previsão, a gente tinha uma razão de colocar isso aqui, essas chuvas acima da média aqui, né? Quando você pensa nos sistemas que provocam chuva aqui nesse setor norte do país como um todo, nesse período começa a atuação, na verdade, o período mais ao sul da zona de convergência intertropical, que é o principal sistema causador de chuvas aqui no setor norte do país, ele atinge seu pico mais ao sul no mês de março. Então, é razoável você pensar que se a zona de convergência não vai atuar aqui por causa do Atlântico, ela vai ficar mais ao norte do que o normal. Se ela vai ficar um pouco mais ao norte do que o normal, aqui você esperaria chuvas um pouco acima da média. Isso não foi o que aconteceu, né? A zona de convergência ficou tão ao norte, mas tão ao norte, que não conseguiu pegar essa faixa aqui. Ela ficou muito mais ao norte que a posição climatológica e não conseguiu pegar essa faixa aqui. Então, a gente entende por que isso aconteceu, mas a gente não conseguiu prever isso nesse período aqui de janeiro. Por outro lado, quando a gente olha aqui a região sul, notem que, embora tenham cores diferentes aqui, né, tem um verdinho aqui e um amarelo aqui, a maior categoria para essas duas divisões aqui da região sul é de chuvas próximas à média. E aí tem a incerteza do fenômeno Laninha de intensidade fraca. Então, nessa parte sul da região sul aqui, a segunda maior categoria foi abaixo e nessa parte norte foi acima. E quando a gente olha, que a gente fez uma previsão com toda a incerteza do Laninha fraca, em dezembro, perdendo fevereiro e março, e a gente olha a observação e a gente percebe que, de fato, nessa região aqui, a maioria dos pontos ficou, a segunda categoria ficou abaixo da média, e nessa região mais ao norte, né, a segunda categoria ficou acima da média e foi prevista acima da média, eu não diria que essa foi uma previsão ruim, tendo em vista toda a incerteza do Laninha de intensidade fraca e essa divisão que foi feita aqui nessa região. Então, eu considero que essas duas previsões foram, obviamente, boas previsões, e essa aqui, totalmente um tiro no escuro. Né? O que se espera em termos típicos, né, agora para o próximo trimestre? Isso aí é climatologia, médias históricas. Maio, junho e julho, a gente a estação chuvosa já se encerrou, na verdade, então a gente tinha indicações, na verdade, há uns 15, 20 dias que a estação chuvosa já se encerraria, ou seja, a estação chuvosa já se encerrou no Brasil Central já há uns 15, 20, 30 dias, e então aqui é o que se observa agora, a gente está indo para o período mais seco do ano, nessa região aqui, então maio, junho e julho predomina pouca chuva, e nesse trimestre, maio, junho e julho, tem 3 regiões do país que ainda têm as chuvas mais significativas, que são aqui no extremo norte, justamente, historicamente, por essa banda de nebulosidade, que é a zona de convergência intertropical. Então, agora, ela começa a migrar cada vez mais para norte e e as chuvas continuam aqui nesse período, pelo menos até julho, aqui no extremo norte. Tem o setor leste do Nordeste, esse período, março, abril, maio, começa a estação chuvosa aqui nesse período leste do Nordeste.
E aqui esse período chuvoso tem a ver com a circulação da alta subtropical do Oceano Atlântico, que começa a soprar mais perpendicularmente à costa aqui, né? Mais ondas de leste, que são ondas que têm origem lá na costa oeste da África. O aquecimento lá ele gera ondas que viajam através do Oceano Atlântico e acabam atingindo aqui, principalmente esse setor um pouquinho mais norte aqui, do leste e do nordeste. E, obviamente, aqui a região sul do país. Então, essas são as regiões que a gente tem interesse agora, que interessa fazer algum tipo de previsão a longo prazo, né, caráter sazonal. Em termos de temperatura, cada vez mais esses tons em laranja e vermelho eles vão dando origem a uns tons em amarelo mais claro, e aqui no sul, tons em azul, dando continuidade aí, né, a saída da estação mais chuvosa, entrada na estação seca e cada vez relativamente mais frio em relação ao que a gente estava percebendo. Em relação ao Ninho Oscilação Sul, então, como a gente comentou, né, o Laninha intensidade fraca. Notem que isso aqui é fevereiro, isso aqui é março. Então, essa daqui de março e essa daqui são as mais atuais, né? São as mais atuais. Então, notem que não tem mais todo o Oceano Pacífico Equatorial tomado por esses tons em azul, que são temperaturas de superfície do mar abaixo da média. E aonde tem aqui, que nessa região por volta de 120 oeste, aqui, muito fraca a anomalia, ela não é mais contínua no Oceano Pacífico, e a gente percebe a mesma coisa aqui na figura mais recente, né? A gente percebe que essa aqui, na verdade, é a diferença entre 18 de abril e 21 de março, ou seja, para a gente ter ideia da onde que está aquecendo e da onde que está esfriando. Então, notem aqui, praticamente em todo o Oceano Pacífico Equatorial aqui, essa diferença é positiva, ou seja, o oceano está aquecendo aqui nessa região aqui. Isso nos indica que o fenômeno Laninha, de fraca intensidade, ele está aí entrando em fase praticamente terminal. Ele está tendendo agora a se desintensificar, e agora até para o próximo trimestre, ou para o outono agora, a tendência agora é que as temperaturas fiquem próximas à média, e a gente vai ver isso nas previsões. Interessante notar que, subsuperficialmente, isso aqui é em profundidade no Oceano Pacífico, notem que essa aqui é pêntara, né? São 3 pêntadas centradas em meados de fevereiro, isso aqui começo de março, 20 de março e 13 de abril. Notem que, aos poucos, quando você evolui, né, daqui para cá, no tempo, essas anomalias elas tendem a ficar cada vez mais para oeste aqui, essas anomalias negativas de temperatura do mar, e cada vez menos profundas. Ou seja, essas anomalias mais centrais aqui no Oceano Pacífico, elas tendem a assumir com o tempo, né? E essa aqui na figura mais recente, na verdade, praticamente não tem anomalia aqui em profundidade, e a anomalia negativa, ela se concentra aqui mais na região que a gente chama Ninho mais 2, né, na costa oeste da América do Sul, em profundidade. E aparece em todas essas figuras uma onda que nós chamamos meteorologicamente de onda de Kelvin, que é uma onda que se propaga ao longo do Oceano Pacífico em profundidade, que tem origem aqui por volta nas imediações da Oceania, aqui em profundidade, e tem uma onda de Kelvin aqui consistente, aqui, né, começando aqui já final de fevereiro, ela continua se expandindo ao longo do Oceano Pacífico em profundidade, dando suporte, na verdade, para 2 coisas: o final do Laninha e um próximo trimestre, cada vez com anomalias negativas menos intensas, tendendo à normalidade. É muito normal que logo depois de uma onda mais fria apareça uma onda mais quente. Então, ainda é muito cedo para se falar, para se dizer se essa onda aqui, se essa mancha de águas mais quentes do que a média aqui no Oceano Pacífico, se ela vai, permanecer em termos de extensão, 2, em termos de intensidade, e 3, se ela vai conseguir ter energia suficiente para aflorar para a superfície e se transformar à medida que a gente avança já na primavera do ano que vem em alguma coisa mais significativa em termos de anomalias positivas de temperatura da superfície do mar. Ou seja, por agora, o que a gente consegue dizer isso dá suporte, na verdade, ao final desse Laninha de intensidade fraca e uma previsão de normalidade, pelo menos, agora para o outono e para o nosso inverno em termos de temperatura da superfície do mar no Oceano Pacífico. Ou seja, se a forçante já não era tão intensa, você não tem nada como pano de fundo, forçante significativa, e fica mais difícil ainda você nortear a previsão para o próximo trimestre. Com forçante é complicado, fraca, e sem forçante é mais complicado ainda nortear a previsão para o próximo trimestre.
Aqui a gente consegue ver um corte no Oceano Pacífico Equatorial, né, e esse aqui, o ninho 4, é a região mais oeste do Oceano Pacífico aqui, né, que é essa aqui de cima. E no ninho 1+2 é essa mais próxima costa da América do Sul aqui. Notem que todas elas, com exceção do ninho 1+2, que é o que a gente viu, inclusive, em profundidade, né, que é essa região aqui, que é essa aqui, que ainda tem alguma água superficial aqui nessa região, com anomalias negativas aqui da ordem de -1, -1,5 grau. Notem que todas as outras, ninho 4, ninho 3.4, ninho 3, ou seja, dessa região vermelha aqui para oeste, notem que a derivada aqui já é positiva, ou seja, mostrando a desintensificação, de fato, dessas anomalias negativas de temperatura da superfície do mar, né? E notem até que no ninho 3.4, que é a região que se usa para estudar aí laninhas e efeitos de laninha em termos globais, notem que essa anomalia raramente ficou inferior a -1 grau. Ou seja, de fato, mesmo com um laninha fraco, a forçante ela não é tão intensa a ponto de você, com certeza, garantir, né, os efeitos mais canônicos do laninha, que eu mostrei que, quando nós fizemos a previsão para janeiro, fevereiro, março e dezembro, a gente levou isso em consideração e não previu para as regiões que o laninha afeta efeitos canônicos do laninha para janeiro, fevereiro e março, como eu mostrei anteriormente. Então, notem que em todas elas a derivada agora é positiva, ou seja, a tendência de normalidade de fato, e só na região ninho 1+2, que ainda persiste com anomalias negativas de temperatura da superfície do mar, e essa região ninho 1+2 ela causa um efeito muito mais local aqui, né? Ela influencia muito mais o clima a longo prazo aqui na costa da América do Sul do que para nós aqui, efetivamente. Em termos de oscilação sul, né, é a primeira resposta atmosférica do aquecimento ou do resfriamento, então notem que isso é normal de você observar em anos de laninha, né? Anomalias negativas de temperatura da superfície do mar, nessa região do Pacífico aqui, índice de oscilação sul positivo. Então, isso aconteceu até aqui. A partir daqui começou a oscilar. E notem que aqui agora, já no mês de março, o índice de oscilação sul em anos de laninha, né, foi positivo, 1,5. Provavelmente agora, nesse próximo período, esse índice de oscilação sul tenda a ser cada vez mais fraco, tendendo para a normalidade, como a gente viu também, superficialmente e subsuperficialmente. O que se prevê em termos de El Niño e oscilação sul para o próximo trimestre? Vamos olhar isso aqui, que é um resumão geral, que é a previsão probabilística. E o que está indicando é justamente isso. Você tem aqui abril, maio, junho, março, abril, maio aqui, e abril, maio e junho aqui. Note que março, abril, maio ainda tem uma barrinha mais cinza aqui, já supera a linha de 50%, já supera azul, ou seja, para março, abril, maio, a previsão de neutralidade já é a previsão mais provável, e essa neutralidade deve durar, como eu falei, aproximadamente até o nosso inverno e o início da primavera. Aí, a partir daqui, a previsão oceânica, ela é a confiabilidade da previsão oceânica, ela é um pouco maior do que a atmosférica, nesse caso, né? Então, você consegue, com uma boa confiabilidade, dizer que até o nosso inverno e início da primavera, a gente deve tender, aí, pelo menos, a neutralidade. Daí para frente, a gente tem que continuar monitorando. O prognóstico de consenso, desculpe, não tem a figurinha aqui, mas a reunião foi hoje de manhã, lá no CPTEC, eu acompanhei via internet a reunião, e eu vou só adiantar aqui a previsão para o sul, que é uma das regiões, que é uma das principais regiões que interessa aqui, né? As outras previsões são para o leste e nordeste, lá para o extremo norte, não interessa muito em termos de bacias, né? Mas para o sul, a tendência maior é a maior probabilidade de chuvas próximas à média, isso foi mantido, e a segunda maior probabilidade de chuvas abaixo da média. Em termos de temperatura, que é importante para esse período do ano, a gente tem o laninha desintensificando, e a gente não tem nenhum elemento, né, além disso, para dizer se a temperatura vai estar muito acima ou muito abaixo da média. Então, para esse próximo período agora, o Rafael mostrou, né, vai ter pouca passagem de frente fria, então as temperaturas, pelo menos na próxima semana e a semana seguinte, deve ficar de normal um pouquinho acima da média, mas para o trimestre como um todo, a tendência, né, maio, junho e julho, a tendência de temperaturas próximas à média para esse período agora, maio, junho e julho. Ok? Obrigado pela atenção. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Hélio e para o Rafael em relação à apresentação? Escritório Central. Passando pelo Nordeste. Não, daí. Obrigado, Brasília.
Brasília também não. Ok. CCE, alguma pergunta? Nenhuma, Ney. Obrigado. Então, dando prosseguimento, obrigado, Hélio, obrigado, Rafael. Fazer, então, dando continuidade, a parte, então, da apresentação em relação à operação do mês de maio, mês de abril e as perspectivas de curto prazo. Então, vamos falar um pouco aí da operação do mês de abril, dando destaques a alguns pontos, até mesmo que a gente vai falar aqui em relação aos pontos de destaques, que foi justamente o que foi apresentado já no final do último PMO, envolvendo, então, a ocorrência do mês de março, em que nós tivemos, então, que afetou tanto o Norte e o Nordeste. Em função daquela ocorrência, tivemos alguns impactos, não só na operação do bipolo de Belo Monte, como também em relação à usina de Estreito, tendo em vista que naquela ocorrência houve um problema na usina que disponibilizou a totalidade de suas unidades geradoras. Então, em relação a esses dois fatos, conforme estava previsto já em relação ao bipolo de Belo Monte, a partir do dia 29/3, então, ele vinha operando com 1.700, em função de uma operação por segurança, em função do que tinha acontecido no evento. Foram feitas algumas intervenções, de forma a sanar alguns problemas que foram identificados, e a partir, então, do dia 29, ele começa a se elevar para 4.000 de forma gradativa, tendo atingido, então, a partir do dia 31 de março, e passando a operar, então, liberado para operar com 4.000, conforme a gente estava previsto, então, quando da elaboração do PMO do mês de abril. E em relação à usina de Estreito, era composta por 8 unidades geradoras, e na totalidade das 8 ficaram disponíveis, sendo que a partir, então, do final de março, já no dia 21, voltou a primeira máquina, no dia da própria ocorrência, depois a máquina 4 no dia 16 de abril, a máquina 1 no dia 20 de abril, a máquina 3 no dia 25 de abril, a perspectiva é que nos próximos dias estejam retornando a quinta máquina, disponibilizando cerca de 675 megawatts na usina de Estreito. E ao longo do mês de maio, retornando aí as últimas 3 máquinas, disponibilizando a potência total da usina. Outro fato importante também que aconteceu ao longo do mês de abril foi justamente o que já tinha vindo ao longo do período chuvoso, já vinha sendo tratativas em relação à defluência mínima de Serra da Mesa. Lembrando, então, que a operação da usina era com 300 metros cúbicos por segundo, e dado também os reduzidos níveis de armazenamento alcançados pelo reservatório, então também em função da crise hídrica, que também dentro da bacia do Tocantins, foi solicitado, então, verificar a possibilidade de se operar com uma defluência menor em Serra da Mesa. Passaram-se por tratativas, tanto em relação no âmbito da ANA, como também em relação a órgãos ambientais, e a partir, então, do dia 10 de abril, foi autorizado, então, o início dessa redução, efetuada por Furnas, de forma gradativa, passando a defluência mínima de 300, que seria, então, uma operação com uma máquina no mínimo, a se praticar, então, até chegar a 100 metros cúbicos por segundo, obtido através de passar algumas horas com a usina zerada, então, sem defluência, as máquinas operando como síncrono, e algumas horas com a usina operando como gerador, defluindo a defluência mínima de 300, fazendo, então, que, em função do número de horas que ela operasse, fosse, então, gradativamente reduzindo essa defluência, passando, então, a partir, então, do dia, como foi colocado, dia 11, a gente está operando, então, durante 16 horas, com a usina totalmente com as máquinas como síncrono, com defluência zero, e 8 horas defluindo 300 metros cúbicos por segundo. Então, totalizando, então, na média do dia, 100 metros cúbicos por segundo. Essa operação vai permanecer ao longo aí do mês de maio, tá? E aí a definição a partir de junho, então vão estar sendo realizados estudos, de forma que, para definir se vai haver condição ou não de permanecer com essa operação, tendo em vista que a gente vai ter período de prazo do Tocantins e também em função do comportamento das vazões dentro da bacia, para ver se há necessidade ou não de se praticar vazões mais elevadas, de forma que garantam o atendimento das defluências mínimas nas usinas situadas, ajusantes ao longo da cascata do Tocantins. Tá bom? Em relação à parte, complementando, então, o que o pessoal colocou em relação à precipitação, essa tabela aqui, então, botando de forma numérica o que foi colocado tanto pelo Rafael e pelo Hélio aí. Essa tabela, então, a gente faz uma retrospectiva desde fevereiro, então, para fevereiro e março, a precipitação observada, qual seria a média histórica para o mês, o percentual, então, de precipitação em relação à média, e até mesmo como é que se comportou a ENA em cada bacia, justamente para a gente poder ter uma certa correlação entre o que choveu e o que aconteceu, o comportamento da ENA, lembrando também que, em função da condição do solo, o passado que vinha em relação aos meses anteriores, tem influência também nesse comportamento da ENA. Mas já se observa que, para o mês de abril,
não só a média de precipitação nas bacias ela se reduz significativamente, mas também em termos de precipitação, como foi colocado, praticamente todas as bacias, à exceção do Paranaíba e do Jacuí, apresentaram precipitação abaixo da média, e bem abaixo da média, com valores aí inferiores a 50%. Tá certo? Então, a gente vai observar que já começa a haver uma recessão mais significativa das vazões nessas bacias e, consequentemente, com impacto também em relação assim, à evolução dos níveis de armazenamento dos principais reservatórios. Esse aqui também para a gente poder quantificar, então, dentro do período de chuvas, que vai aqui do início de outubro até agora no final do mês de abril, justamente das principais bacias, como é que então foi a acumulação dessa precipitação nas bacias. Então, em relação ao Rio Grande, desde outubro até agora, no mês de abril, então 75% da precipitação acumulada no período foi o que se verificou. Então, sendo o terceiro pior ano em relação, desde 2013, estação 2013-14, o terceiro pior ano, quando comparado, então, em relação aos últimos esses 5 anos, e também em 75% em relação à média acumulada desse período. Então, déficit de precipitação. No Paranaíba, 77%, até em relação aos últimos anos, foi o melhor período de outubro a abril em relação à precipitação, apesar de ser próximo a 80%, ainda abaixo da média, mas em relação aos últimos anos, uma condição mais favorável de precipitação na bacia. Em relação ao São Francisco, então também bem mais favorável em relação aos últimos anos, atingindo 88% da precipitação acumulada, já se aproximando mais da média. E em relação ao Tocantins, também dentro do mesmo patamar em relação ao São Francisco, em torno de 83%. Não foi o melhor, quando comparado a 2013 e 2014, mas em relação aos últimos anos, foi o segundo melhor. Então, consequentemente, também, uma possibilidade de uma recuperação também um pouco mais significativa em Serra da Mesa, computando não só a operação de redução das defluências, mas também em relação ao comportamento das afluências um pouco mais satisfatórias. E essa tabela aqui é só para a gente posicionar, então, em relação às principais bacias, e como é que foi o comportamento da ENA, fazendo uma retrospectiva. Então, desde dezembro de 2017 até 2018, de forma mensal, como é que foi o comportamento da ENA mensal e a posição do histórico em relação a essa ENA mensal. Então, para cada mês, desde dezembro de 2017 até abril de 2018, e no acumulado também, colocando, então, qual foi essa média e como é que se posicionou no histórico. Se nós olharmos, então, para o Grande, 57% da MLT, foi o nono pior. Paranaíba, 68% da MLT, o nono pior. Tocantins, 90% da MLT, o 33º pior. O Tietê, 81%, o 19º pior. O Paranapanema, 142%, o nono melhor. O Paraná, 108%, 30º melhor. O Sudeste, como um todo, 92% da MLT, 23º pior. E o Nordeste, 48% da MLT, é o quarto pior, mas melhores que em relação aos últimos anos. Mesmo assim, apesar dessa, como colocou, uma precipitação na casa dos 80%, mas mesmo assim ainda uma condição bastante desfavorável em relação ao comportamento da ENA em relação aos últimos anos. Em relação à evolução do armazenamento de reservatórios, novamente a gente vai focar, então, em relação aos reservatórios de cabeceira das principais bacias e depois, justamente, poder, então, destacar novamente aquela continuidade daquela que vinha já ocorrendo em relação aos últimos meses. O desequilíbrio entre o armazenamento entre a cabeceira e as usinas de jusante. Então, temos aqui, em relação ao Grande, o Paranaíba, para o Grande, então, usina de Furnas. Então, aqui, qual seria a média MLT mensal em termos de vazão? Aqui, o em azul, a vazão verificada, em vermelho, percentual de armazenamento do reservatório. Então, como a gente falou, em função do próprio déficit de precipitação, como foi mostrado na bacia do Rio Grande, as vazões em Furnas, aí, praticamente desde dezembro, vêm se apresentando significativamente abaixo da MLT, com alguns picos aqui somente no mês de janeiro, mas bastante reduzido quando comparado à MLT. E Furnas chegando aqui em torno de hoje 33%. Nova Ponte, em alguns pontos também se aproximando da MLT, mas também desde janeiro, com vazões bem abaixo da MLT, em torno de 23%. Emborcação, a exemplo também de Nova Ponte, com 22%. Se nós compararmos, então, as cabeceiras, tanto do Grande como do Paranaíba, praticamente uma diferença de 10% entre o armazenamento de Emborcação e Nova Ponte, quando comparado também ao de Furnas. E, mesmo assim, níveis de armazenamento reduzidos quando comparado, então, à sua capacidade,
que seria os 100%. Em relação a outros reservatórios, Serra da Mesa, estamos chegando a em torno de 20%. Então, apesar daquela medida ter sido implementada no início de abril, mas já com efeitos em relação a esse nível de armazenamento, hoje, então, na casa dos 21%. Tucuruí, então, já tinha repressionado. As vazões, então, já se observa uma redução bastante significativa das vazões em relação ao que vinha ocorrendo aí até meados do mês de abril. Vínhamos na casa aí 30 mil metros cúbicos por segundo, e ontem já tínhamos vazões na casa de 20 mil. Então, praticamente, e aí, ao longo desses últimos dias, uma recessão bastante significativa, quase em torno de 10 mil metros cúbicos por segundo em relação à afluência que chegava a Tucuruí. Tucuruí hoje apresenta vertimentos, mas a expectativa é que com a continuidade dessa recessão, ao longo do mês de maio, já Tucuruí vai, então, as vazões vão cair para níveis que praticamente vão cessar os vertimentos, e aí o nível de armazenamento do seu reservatório passa a ser controlado através da vazão turbinada por suas unidades geradoras. Em relação a Três Marias, quando comparado também tanto Três Marias e Sobradinho, já uma recuperação bastante significativa, em função daquela condição melhor, e também da minimização das suas defluências, então chegando aqui em torno de 48% Três Marias, mas ao longo desses últimos 2 meses, as vazões também bem reduzidas quando comparados à vazão MLT. Sobradinho, ao longo do período todo, vazões incremental também foi reduzido, mas também hoje estamos com em torno de 38% também, né? 38%, quando comparado ao ano anterior, esse mesmo período, bem mais elevados em relação a esses níveis de armazenamento. A gente vai mostrar mais na frente que essa condição, apesar de ser desfavorável em torno de nível de armazenamento, não só nos reservatórios, mas também no equivalente da bacia, mas ele já apresenta uma melhora significativa quando comparado aos anos anteriores. Mais na frente, então, vai mostrar que vai mudar um pouco em termos de política de operação da bacia em relação à defluência mínima. Vai ser objeto, então, de apresentação específica mais na frente. Quando a gente olha, então, os últimos anos, desde 2014, para a gente, então, posicionar o armazenamento dos reservatórios, tanto o Grande e o Paranaíba, as principais bacias do Sudeste, correspondem a praticamente 60 e poucos por cento da capacidade de armazenamento do Sudeste. Como nós colocamos, Nova Ponte, 2018, 23,4%, é o pior nível de armazenamento em relação aos últimos anos. Emborcação, 22%, também é o pior nível de armazenamento. Furnas, 33%, não é dos piores, mas também não é dos melhores. E quando a gente compara, então, a Jusante e Tumbiara, 63%, São Simão, 80%, Marimbondo, 82%, Água Vermelha, 75%. Então, o nível de armazenamento é bem mais elevado quando comparados, então, com a cabeceira, mostrando, então, um desequilíbrio e também até mesmo o comportamento da precipitação na bacia, onde, então, ela deve ter se verificado mais intensamente do médio para baixo em relação às bacias, não atingindo tanto as cabeceiras e não propiciando, então, que, apesar da minimização das gerações dessas usinas ao longo do período chuvoso, não conseguiu, então, propiciar um repressionamento bastante expressivo quando comparado, então, ao que partiu no início da estação. O Grande, então, hoje se encontra com 42% de armazenamento, como a gente falou, com Furnas, a cabeceira com 33%, e o Paranaíba com 41%, com as cabeceiras aqui em torno de 20%. Então, justamente, em termos equivalentes, temos uma condição não tão favorável, também não tão ruim, mas em termos de armazenamento individualmente pelas usinas, apresentando, então, esse desequilíbrio entre cabeceira e usinas de Jusante. Lembrando, então, que o mês de abril, chegamos agora ao final da estação chuvosa 2017-2018, esse gráfico aqui é só para a gente lembrar qual é a expectativa, então, de comportamento das vazões em relação à MLT ao longo agora dos próximos meses. Então, nós temos aqui os gráficos dos 4 subsistemas, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, Norte e Sul, justamente para a gente ver, então, esse shape do comportamento da ENA-MLT, para que a gente possa, então, ter uma perspectiva de comportamento. Quando a gente olha o Sudeste, então, o mês de abril já apresenta uma recessão quando verificada em relação ao mês de março, e maio, uma recessão também continuando esse processo de recessão. Então, não vamos esperar nenhuma grande vazões no mês de maio, até mesmo pelo que foi colocado pela meteorologia, no curto prazo, não há expectativa, então, de chuvas que vão fazer reversão desse quadro de recessão na região. Em relação à região Nordeste, exemplo da região Sudeste, também está em fase. Mês de abril, aqui uma índice de 11 mil, e no mês de maio, caindo aqui para em torno de 7 mil, aí, se não tiver... 7 mil. Está certo? Uma recessão bastante significativa. Então, tanto Sudeste como Nordeste, expectativa de recessão das vazões. Na região Norte, há um atraso em relação a esses dois subsistemas, em torno de um mês, né?
Você observa que abril ainda um mês de vazões elevadas, de andas elevadas. Em maio já começa a haver uma recessão, e essa recessão sendo mais significativa aqui no mês de junho. Então, em relação ao mês de maio, a expectativa, né, de, como foi colocado, uma continuidade de investimento de Tucuruí, mas esse investimento vai cessar ao longo do mês. Em relação também ao Belo Monte, a gente vai ver também uma expectativa de que vai haver também uma recessão, que ao longo do mês de maio, início ou junho, também estejam cessando, então, os investimentos dentro da região norte, especificamente em relação a Belo Monte e Tucuruí. E na região sul, que vai ficar, então, todo ano, a gente vai, então, apostar que seja favorável, o Hélio colocou aí que tem de neutralidade, né? Então, vamos torcer que essa neutralidade seja uma condição de precipitação, que vai fazer, então, com que haja, o sul possa, então, através da ocorrência de precipitação, consequentemente, condições hidroenergéticas favoráveis à sua bacia, possibilitar que elas possam, suas gerações possam ser exploradas, contribuir, então, justamente no momento que os excedentes do norte cessam, e vocês lembrando que as vazões no norte, quando elas reduzem significativamente, e praticamente elas passam a operar em função da afluência que chega, ou, no caso de Tucuruí, aquela curva de depressionamento, de forma que ele possa, então, estar sendo dimensionada a sua exploração da sua geração, para que ele faça, então, uma trajetória, chegue até o final do ano, depois começa a reencher novamente, mas garantindo níveis mínimos de armazenamento no reservatório de Tucuruí. Consequentemente, dados que as vazões são reduzidas, o único fator de controle é a sua geração e a disponibilidade do norte para exportação para a região sudeste, elas caem significativamente ao longo dos próximos meses. E se o sul, então, responder do ponto de vista de precipitação, será de forma complementar à região norte, e aí poderemos, então, estar explorando mais intensamente sua geração e substituir, então, o que o norte vai deixar de exportar pelo aumento da geração da região sul. Então, vamos torcer que, nos próximos meses, esse seja aí o cenário que vai ocorrer em relação à região sul, dado que os outros são determinísticos, não vai haver nenhum evento que vai reverter isso, e aí fica em relação ao comportamento da precipitação dentro da região sul. Dando um zoom, então, dentro da região sudeste, aqui é só um gráfico para a gente mostrar, então, mês a mês. Ele tem aí, desde maio de 2017, o comportamento mensal em relação ao percentual da MLT. Em vermelho, aí, qual é a vazão, a NMLT. Em azul, o verificado. Em pontilhado, qual foi a média mensal. E aí, o comportamento diário das vazões. Como a gente já falou, mês de abril, em relação ao início, nós vimos um patamar aqui de próximo dos 59 mil, e já estamos hoje aqui em 40 mil. Então, praticamente de 60 para 40, caindo em 1/3 em relação à ENA, que estava no início do mês de abril. Então, já apresentando essa recessão mais significativa, e a tendência é que, ao longo do mês de maio, a gente vai seguir também essa recessão, tendo em vista que, praticamente hoje, nós já estamos quase em valores que seriam a média MLT do mês de maio. Como não há perspectiva de chuva no curto prazo, essa recessão deve continuar, e a gente vai entrar, então, com valores inferiores, expectativa de valores inferiores à MLT para a região sudeste. Em termos de armazenamento, aqui mostra uma retrospectiva desde 2015, e importante aqui destacar é que em 2017 e 2018, considerando de janeiro até abril, foi possível, então, praticamente 20% de repressionamento na energia armazenada dentro da região sudeste, que, quando comparado a 16 e 17, apenas de 8%, então, praticamente 11%, 12% adicionais em relação ao ano anterior. E, em termos de armazenamento, o sudeste, que é em vermelho, praticamente ele está em melhores condições do que o ano passado, para essa mesma data do ano. O grande, o Paranaíba em azul, 35 para 41, então praticamente 6% acima, apesar do desequilíbrio em relação à cabeceira. E o grande de 50 para 43, esse que está inferior, em torno de 7%. Mas, em termos de sudeste, estamos acima, em termos também do Paranaíba, uma condição mais favorável de energia armazenada dentro da bacia. Em relação a Itaipu, para o mês de abril, então, parte também ao longo desse período chuvoso, como a gente falou que a gente conseguiu um repressionamento, então, basicamente, da ENA que não foi armazenável, controlável na região sudeste, basicamente foram vertimentos em Itaipu, né, no Madeira, tendo em vista que praticamente nas outras bacias, se ocorreu vertimentos, foram de forma pontual para controle de nível de armazenamento, então, praticamente, tudo que afluiu nas outras bacias, ela foi ou turbinada ou foi estocada nos seus reservatórios. Itaipu, então, em abril também, no início do mês, tivemos vertimento. Hoje, então, as vazões já se reduzem na casa dos 9 mil metros cúbicos por segundo. Já estamos, então,
tendo que redimensionar a exploração de Itaipu, principalmente os períodos de carga leve, a redução de sua geração, de forma a alocar essas disponibilidades de período de carga média e pesada, inclusive com o início do investimento em Capivara essa semana. Então, em Capivara tem uma máquina em manutenção, e de forma a poder, vamos dizer, compensar essa máquina fora, e também, dado que está com praticamente 98%, e que ele recebe influência também do período chuvoso da região sul, então não adianta a Capivara ficar com um nível muito elevado, tendo em vista o risco de vertimento na frente. O vertedor dele foi aberto, então nós estamos hoje praticando a maximização de sua geração, com ocorrência de vertimentos na casa de 700 metros cúbicos por segundo, de forma que, além dele propiciar um ganho de energia na cascata em relação ao Taquara Sul e Rosana, situados às jusante de Capivara, mas também propiciar um aumento da vazão em Itaipu, fazendo com que haja um controle maior em cima do nível de seu reservatório, ou até mesmo propiciando uma maior exploração de sua geração e retornando, então, através dessa transferência de energia para a região sudeste, de forma a preservar ou evitar um depressionamento mais acentuado de suas usinas. Em relação à região sul, o mesmo gráfico, mas também observa-se que em abril estamos aí, apesar da média do mês, em torno de 103% da MLT, mas de forma pontual, início do mês, vazões bem mais elevadas, uma anda na casa aqui dos 15 mil, e agora já na casa aqui dos 6 mil, 7 mil. Então, vazões também bem reduzidas. Então, com a consequência disso, a gente vai estar olhando aqui do ponto de vista das bacias, então também impactando, vamos dizer, a exploração das suas gerações. Quando a gente observa, antes de a gente olhar antes de olhar aqui na tabela, se observar em verde Iguaçu, você observa que as vazões ao final do mês de março, início de abril, se elevam, os reservatórios recuperam, praticamente indo próximos aí da sua capacidade máxima, e já apresentam um depressionamento ao longo do mês. Aqui, em relação ao Uruguai, a mesma coisa, ele sobe, praticamente já voltou a níveis inferiores ao que estava no final do mês de março, e a região sul, como um todo, tem níveis de armazenamento mais elevados. Aqui, quando apresenta os deltas, principalmente a Barra Grande e Machadinho apresentando depressionamento em relação ao início do mês, GBM e Sal do Santiago, um nível de armazenamento mais elevados, mas é aquele detalhe, apesar de ele estar com níveis de armazenamentos mais elevados quando comparados no início do mês, mas observa-se que a sua trajetória de evolução do seu armazenamento, a sua geração foi explorada, que ele encheu, mas está apresentando depressionamento, de forma a estar explorando sua geração e transferindo então, esses excedentes para a região sudeste. Esses são os intercâmbios. Então, justamente, vocês observam que no início do mês, o recebimento de energia da região sul era em valores inferiores, e que a partir, então, da segunda quinzena, esses valores se elevam, justamente pelo que a gente colocou. A gente vai ver que a geração da região sul, principalmente da bacia do Rio e Uruguai, ela atinge níveis de armazenamento, que há necessidade, então, de sua minimização. Então, hoje, Barra Grande e Machadinho estão na faixa dos 40% de armazenamento, e com isso eles passaram a reduzir sua geração, praticamente operando com uma máquina no mínimo, de forma a poder manter o controle do nível de seus reservatórios, em função da incerteza do comportamento dessas vazões. De forma que, se mantivesse uma exploração muito intensa, rapidamente seus reservatórios iriam atingir níveis bastante reduzidos, e, face à incerteza das vazões, foi necessário, então, reduzir essa exploração. E a consequência, ela se faz direta em relação aos intercâmbios. Onde, praticamente, ele sai aqui no início do mês da casa de 2.000 e vai para casa, aí, em termos diários, chegando até 4.000 megawatts, justamente pela perda da geração da bacia do Rio Uruguai. Só para mostrar como é que tem sido aí o desempenho da geração eólica. Então, está mais associado aí à região sul, à entrada dos sistemas, né, que fazem com que haja essa elevação dos ventos lá no Rio Grande do Sul. Em relação à importação, desde então de novembro do ano passado, praticamente novembro, dezembro, não tem tido praticamente recebimento de energia do Uruguai via conversoras de Melo e Rivera, tendo em vista que os custos associados a essa importação eles têm sido elevados quando comparado, então, ao custo marginal da operação do sistema brasileiro e, consequentemente, não há sinalização de importação de energia do Uruguai em função dos custos marginais no Brasil estarem inferiores à oferta dessa energia. Acho que tem variado aí de 200 e pouco a 350, né? Até mais agora. Acompanhamento, então, das usinas da região norte, como a gente colocou, esse gráfico mostra, então, a evolução das vazões em com destaque aqui, como nós tínhamos comentado anteriormente, vazões na casa de 30.000
e já hoje na casa dos 20 mil. Uma recessão bastante significativa ao longo dos últimos dias. Reservatório cheio, então praticamente ele está mantendo lá a fio d'água em 100%. Expectativas, então, de ao longo do mês de maio, esse investimento está cessando. Em relação à Telespires, o gráfico aqui mostra qual seria a vazão MLT, como é que está a vazão se comportando, então, acima da MLT. Então, apesar de já se iniciando uma recessão, as expectativas que ao longo do mês de maio também eles permaneçam acima da MLT, propiciando, então, a continuidade da exploração de sua geração em valores bastante elevados. Aqui mostra ao longo de um período, então, desde janeiro do ano passado, só para vocês, então, terem o perfil como é que se comporta sazonalmente a sua exploração de geração em função do comportamento das vazões, com algumas diferenças em relação ao final da estação, início da estação, em função do comportamento da precipitação. Mas ele tem uma característica, uma curva bem característica em relação a como é que se dá a exploração, em função da característica do comportamento das vazões. Belo Monte, apesar também tivemos aqui observando vazões na casa de 20 mil, 21 mil, também por baixo da MLT, estamos explorando ao máximo, com geração bastante elevada, transferindo então essa geração toda aqui para a região sudeste, como foi colocado, com já o bipolo transferindo até 4 mil megawatts de geração aí aqui para dentro da região sudeste, explorando não só a geração de Belo Monte, mas às vezes também contribuindo para explorar a geração de Tucuruí, explorando também a geração de Tucuruí. Então, hoje, Belo Monte atingindo aqui valores na casa de 4 mil, acima de 4 mil, tá? E os valores menores, em função aí basicamente de finais de semana, onde você tem, então, carga mais baixa, não consegue, então, fazer grandes transferências desses excedentes aqui para a região sudeste. Em relação ao geral de Santo Antônio, então, tivemos pico aqui de afluência, em geral, ao final do mês de março, chegando aqui em torno de 42 mil, 43 mil. Então, vamos dizer assim, não houve necessidade de vazões que levassem ao desligamento das máquinas por perda de queda, tá certo? Então, conseguimos então passar essa estação chuvosa, tanto com o geral de Santo Antônio, operando suas unidades geradoras. O pico da cheia não foi no final de março, ao longo do mês de abril, alguns repiques, mas, de qualquer maneira, vamos dizer assim, o pico da cheia já passou, já começa a apresentar recessão, e também agora, não agora, mas também ao longo dos próximos, talvez aí para o mês de junho, julho, já o término dos excedentes energéticos lá na região, em relação ao Rio Madeira. Aí Belo Monte, Pimental. Belo Monte, já chegando, Belo Monte, não, que é Geral Santo Antônio. Tá, Belo Monte, né? Está errado, né? Geral de Santo Antônio estão gerando ali em torno da casa de 5.250 megawatts. Em relação à região Nordeste, então aí fica o destaque em relação a como nós já comentado anteriormente, em função da melhoria das condições hidroenergéticas. E aí temos esse gráfico que mostra desde 2017 evolução e posicionamento do histórico da ENA na parte superior aí do gráfico, e em barrinhas o comportamento da ENA na região em base diária, e em vermelho a evolução do nível de armazenamento da região Nordeste. Como nós colocamos, ao final, então, agora do dia 24, chegando em torno de 40% o armazenamento Nordeste, que quando comparado ao mesmo período do ano passado, tá, estamos aqui na casa dos 20%, né, então praticamente quase 20% em termos de energia equivalente na região, acima do que verificou, então, no ano de 2017. Então, uma condição praticamente bastante favorável quando comparado ao ano anterior, mas ainda em valores reduzidos quando comparado com a sua capacidade de armazenamento. Três Marias, também chegamos ao final do mês de abril, estávamos aqui na casa de 30 e poucos por cento, hoje em torno de 48%, quase em torno de 15% acima do verificado no ano passado, por esse mesmo período. Sobradinho, 38%, já uma recuperação mais expressiva quando comparado aqui em torno de final do mês de abril, vamos dar aqui 18%, então também quase em torno de 20% acima do que foi armazenado do ano passado. E, apesar dessa condição, só para a gente mostrar aqui também exemplo do Sudeste, foi possível, então, em termos de região Nordeste, o ER do Sul-Nordeste, ao longo dessa estação chuvosa, 30% de armazenamento. Em relação ao ano passado, nós estávamos confirmando, né? Então, Três Marias, 27% para 42%, então 15% acima.
o Sobradinho em torno de 15 para 37,5, então em torno de 22% acima. Então, uma condição bastante favorável, não só em relação a Três Marias, mas bem mais favorável em relação aí a Sobradinho. Esse aqui mostra como é que tem sido feitas as defluências. Então, observa-se que tanto em Sobradinho e Itaparica um aumento das defluências acima dos 550, principalmente aqui em relação a Sobradinho, justamente para poder então fazer a recuperação de Itaparica, tendo em vista que os reservatórios atingiam níveis inferiores, estavam com níveis reduzidos, e foi feito um processo de repressionamento do seu reservatório, levando ele para 20%. Então, por isso a necessidade do aumento da defluência de Sobradinho, não só para possibilitar a recuperação do nível de Itaparica, mas também das perdas, né, as perdas técnicas existentes entre Sobradinho e Itaparica. E em relação à avaliação, que é justamente o que a gente vai estar abordando, é justamente a mudança, então, a estratégia de operação da bacia em relação à defluência mínima. E aqui a gente faz então, mostrando então, como é que foi o período maio-novembro, como é que foi aí a estação seca em relação a 2017. Então, tanto para Três Marias como para Sobradinho foi o pior, e em relação a Incremental, o segundo pior. Em relação a dezembro-abril, a estação chuvosa, 2018, apesar de ter sido tanto uma melhor precipitação, condições de vazão, mesmo assim, quando comparado ao histórico, para Três Marias em torno de 50% da MLT, tivemos aí, o pior, o oitavo pior. Incremental Sobradinho, 48%, é o quarto pior, e Sobradinho como um todo, 49%, é o quinto pior. Não estamos, continuamos ainda entre os piores anos, mas melhores que os últimos. Aqui, então, só justamente para a gente mostrar, então, como é que foi a melhoria das condições de armazenamento quando comparado aos anos anteriores, justamente mostrando aqui, em preto, aqui como é que está o armazenamento de 17 e 18, como a gente falou, em torno de 40%, comparado com os últimos anos. Então, quando a gente compara desde o início lá das condições desfavoráveis da bacia, então desde 13 e 14, estamos ali sendo o terceiro pior condição de armazenamento, mas quando comparado aos outros que são piores, em condições bem mais favoráveis, e se aproximando em relação aos anos melhores. Então, consequentemente, essa condição é bem mais favorável de armazenamento. Dentro, então, foi apresentado, aí o Vinícius me corrige, me complementa, mas existia uma proposta, uma regra de operação, né, justamente para a operação da bacia do Rio São Francisco, onde essa regra de operação, em função do nível de armazenamento das bacias dos reservatórios, ela determinava não só uma defluência mínima, uma defluência máxima a ser praticada em função desses níveis de armazenamento, como fosse, então, um nível de armazenamento para operação normal, um nível de operação para operação de segurança, né? Segurança. Que você, então, determinava que você chegando naqueles níveis, você tinha, então, uma condição de operação da bacia justamente para poder, então, preservar os seus estoques e fazendo de forma gradual a redução das suas defluências mínimas ou até mesmo limitando o quanto de máxima poderia ser defluído, então, desses reservatórios. Isso aí foi regulamentado pela Resolução ANA 2081, de 4 de dezembro de 2017, mas ela não tinha sido aplicada em função de que, em dezembro, as condições da bacia ainda eram bem desfavoráveis quando comparadas às atuais. Mas, de qualquer maneira, essa resolução e essa regra de operação, ela balizou também, então, vamos dizer assim, o acompanhamento da evolução dessas condições e os estudos, de forma a poder, então, se identificar se já haveria a possibilidade de se aumentar essa defluência de Sobradinho, de Xingó na cascata como um todo, de forma também a atender a outros requisitos da bacia em relação a uma defluência maior. Do ponto de vista do setor elétrico, até lembrando que, vocês lembram que a região Nordeste, ela, apesar dessa defluência mínima do São Francisco, ela acaba se isolando do sistema, tendo em vista que, muitas das vezes, o RNE ele acaba ficando no máximo, tendo em vista que você tem geração eólica reduzida, você é obrigado, então, a despachar a geração térmica dentro da região Nordeste, fazendo, então, que o limite, muitas das vezes, ele fica operando, principalmente nos períodos de carga mais elevados, em valores praticamente no seu limite. A consequência disso é que, nessa condição, você pode ter, então, do ponto de vista da operação elétrica, uma condição desfavorável, até citando aí o exemplo que ocorreu no 21 de março. Olhando, então, sobre esse ponto de vista, então, se você quisesse, então, ter um step em que pudesse ser colocado mais máquinas operando na bacia do Rio São Francisco, nas usinas da cascata,
haveria necessidade, então, aqui mostra a situação atual, onde você pratica, então, 550 metros cúbicos por segundo, que seria uma unidade de Xingó, coordenando, então, aqui a cascata. Você tem, então, praticamente uma unidade só geradora operando, defluindo, então, 460 metros cúbicos por segundo e sendo obrigado a verter 90 metros para complementar os 550 metros. Se nós quiséssemos fazer uma operação em que pudéssemos, então, passar a operar durante um período maior com 2 unidades geradoras, só para colocar 2 unidades geradoras para operarem no mínimo o tempo todo, haveria necessidade, então, de uma defluência de 690 metros cúbicos por segundo. Então, vamos dizer assim, uma elevação significativa quando comparada, então, com os atuais 550. Então, dado que foi o ONS, então, olhando do ponto de vista não só da operação do elétrico, mas também em relação às condições da bacia, então, do ponto de vista que a gente pudesse, então, poder estar utilizando durante alguns períodos do dia uma condição melhor de unidades geradoras, foi feito, então, uma proposta no sentido de que se pudéssemos, então, dentro de uma janela, de uma defluência de 600 metros cúbicos por segundo, como é que seria feita uma modulação do despacho de geração em Xingó, que possibilitaria, então, não só praticar os 600 metros cúbicos por segundo, de forma média, semanais e mensais, mas ao longo do dia você poderia ter, então, uma modulação de sua geração, certo? De forma, então, a poder estar atendendo essa defluência. Então, uma proposta em relação a essa defluência, fazendo uma média de 600 metros cúbicos por segundo, você teria, então, nos dias úteis de segunda a sexta-feira, uma defluência de 690, através da sincronização de 2 unidades geradoras, durante 12 horas do dia, e nos outros períodos do dia manteria a operação com 550, que seria a defluência mínima, totalizando, então, uma média de 620. E nos outros dias, sábado, domingos e feriados, manteria-se a operação com os 550, de forma, então, que na média dos dias úteis e sábado, domingos e feriado, você tivesse, então, uma defluência de 600 metros cúbicos por segundo. Respeitando a vazão mínima dos 550, é a operação atual, e podendo, então, chegar em valores aí de 690, ou até mesmo valores um pouco superiores, tendo em vista que 690 são 2 máquinas no mínimo, até 850, poderia chegar até a valor de 850, de forma a você ter uma flexibilidade operativa para poder variar um pouco a geração de Xingó e, consequentemente, impactando a sua defluência, para que você pudesse, então, ter um colchão para amortecer essas variações. Então, essa foi uma proposta que o ONS levou, para atender os 600 metros cúbicos por segundo. E, além disso, em relação a outras vamos dizer assim, premissas, então, para o atendimento dos 600, que seria, então, aumentar os 50 metros cúbicos por segundo em Sobradinho, para poder atender os 600 Xingó, além dos 50 metros adicionais em relação ao que vem sendo praticado hoje. Sobradinho ainda teria que estar, então, complementando a necessidade, não só para assegurar o nível mínimo de armazenamento em Itaparica, compensando, então, possíveis variações desses usos consultivos que existem, então, entre Sobradinho e Itaparica, então, 50 mais, cobrindo, então, essas variações que tem mensalmente ao longo do período. Três Marias, não só para atender o projeto Jaíba, então sua defluência seria dimensionada para atender isso, mas também em relação à regra que foi colocada, que pela resolução da ANA, no sentido também que mensalmente seria avaliada qual o volume armazenado em Sobradinho, em Três Marias, comparado, então, com o volume armazenado tanto em Sobradinho mais Itaparica, e toda vez que esse estoque de água em Três Marias fosse superior ao de Sobradinho e Itaparica, no equivalente, haveria, então, um aumento da defluência de Três Marias, de forma a repassar esse estoque adicional em relação a Sobradinho e Itaparica. A gente vai observar que, em função dos armazenamentos iniciais, ele teria mais efeito ao longo do ano, principalmente ao final da estação seca, em função dos depressionamentos de Itaparica e Sobradinho. Aí sim haveria, talvez, onde ativa essa restrição em relação ao volume de Três Marias. Consequência disso, então, foi feita, então, as simulações, considerando a manutenção dos 550, a defluência de 600 e a defluência de 700, justamente de forma a ter uma sensibilidade de como é que seria a evolução desses níveis de armazenamento. Você tem para os tãos, tanto para Três Marias, para Sobradinho, para Itaparica e para o reservatório equivalente. Seria, então, para essas defluências mínimas, e considerando aí o ano de 2017, que foi o pior, né, período seco, né, então considerando uma condição ainda crítica em termos de afluência na bacia ao longo de 2018, qual seria o nível de armazenamento atingido ao final de novembro, tá, para essas defluências, e utilizando a regra de equalização
em relação ao nível, volume armazenado em Três Marias, em relação ao volume armazenado, tanto em Sobradinho e Itaparica. Então, a gente, com 550, chegaria em torno de final do ano 38 em Três Marias, Sobradinho 15, Itaparica 20, o equivalente em torno de 23%. Quando, então, sobe para 600, você chegaria em 38 em Três Marias, com nível ainda acima dos 30%, Sobradinho em torno de 13%, 2% abaixo em relação aos 15%, Itaparica manteria os mesmos 20%, em termos de armazenamento também apenas um depressionamento em cerca de 2%. Quando você vai para 700, você já tem um impacto maior, Três Marias já passa a operar abaixo dos 20%, em torno de 27,5%, abaixo dos 28%, então operando abaixo da casa dos 30%. Em relação a Sobradinho, chegaria então próximo à casa dos 10%, Itaparica mantendo os 20%, em termos de armazenamento equivalente, em torno de 16% na bacia. Então, o ONS, foi feito esses estudos, subsidiando justamente essas reuniões de acompanhamento da bacia do Rio São Francisco, e onde foi, então, a proposta do ONS foi que tivesse, então, essa evolução fosse de forma gradativa, no primeiro step indo para 600, justamente para poder, tendo em vista, vamos dizer assim, não tem um grande impacto em relação aos armazenamentos finais no de novembro, e também já atendendo, vamos dizer assim, aumentando, então, o atendimento em relação a alguns pleitos dos usuários, em relação ao aumento da defluência do São Francisco. Então, essa proposta foi agora aprovada no dia 23 de abril, no início da semana, com implementação a partir de 1º de maio. Então, a partir então, de 1º de maio, considerando então os dias úteis, você vai fazer aquela modulação com a média de defluência de 620, nos finais de semana e feriado 550, fazendo então com que as médias semanais e depois as médias mensais vão ficar em torno de 600 metros cúbicos por segundo. E aí, consequência disso, que ao longo dos dias, dependendo se você tiver semanas com feriados ou não, você possa ter então, mais horas ou menos horas operando com os 690, mas de forma então a buscar o objetivo de se praticar então essas médias de efluência de 600 metros cúbicos por segundo. Então essa vai ser uma alteração que vai estar sendo implementada então a partir do mês de maio, com consequência da representação dentro de modelos de otimização. Ok? Em relação à geração eólica da região Nordeste, só para a gente mostrar que no mês de abril já há uma elevação em termos de energia, chegando aqui em 2.800. Quando a gente compara, então, a sazonalidade já característica de abril, mas apesar do aumento em termos da média mensal, mas existe ainda uma certa volatilidade. Conforme o pessoal da meteorologia colocou, o mês de abril, nós ainda tivemos alguns efeitos de chuva dentro do estado da Bahia, e principalmente em relação às eólicas lá no Nordeste, na parte lá do Ceará, Piauí, Maranhão, você tem lá a zona de convergência lá, né? Dependendo de onde ela se encontra, mais dentro da região aqui, né? Ou mais dentro do mar, ela influencia o comportamento dos ventos e se fazem com que tenha, então, uma volatilidade. Tanto em relação da Bahia, por conta das frentes que chegam lá, e chuvas na Bahia, e por conta dessa zona intertropical, de convergência intertropical, que, vamos dizer assim, ela dá uma volatilidade no vento. Então, se vocês observarem, no início do mês, gerações na casa de 1.000 megawatts médios. Se você, quando vê médios, você chegou a ter dias com geração em torno de 500, valores mínimos, e chegando agora em valores da média da casa de 4.000, onde você também com gerações pontuais ao longo do dia, atingindo 5.000 ou até valores acima de 5.000. Consequência disso, diretamente, dado que o RNE você tem um limite, é que você tem uma variação de despacho térmico fora da ordem de mérito, maior, principalmente no início do mês, chegando aqui a ter em torno de quase 2.000 megawatts. Ele vai se reduzindo ao longo do mês e agora nos últimos dias bastante reduzido em função já de um comportamento da geração eólica em patamares bastante elevados. Recebendo o Nordeste, então praticamente ele está sendo maximizado o tempo todo. E agora é só para a gente falar então um pouquinho dos resultados do PMO, como é que foi então a evolução em função do comportamento. Se a gente vai lembrar no início do mês de abril, né, nós tínhamos aqui custos marginais bastante reduzidos, em relação até onde nós tivemos aí valores bastante reduzidos, PLD mínimo, né, mas já com aquela sinalização que, dependendo do comportamento da ENA ao longo do mês, ele deveria ser crescente, e realmente se confirma, principalmente em função não só da região sudeste, mas também da redução da ENA dentro da região sul,
e vocês observam que ele é crescente ao longo do mês. Então, na revisão zero, em torno de aqui, sul, sudeste, em torno de R$ 20. O OTB sobe para em torno de 80, 120 e 130, crescentes ao longo do mês. Consequência disso, o despacho ele vai sendo modificado em relação ao que estava previsto inicialmente no PMO, e as rendas vão se reduzindo, que levaram, então, a essa elevação do CMO ao longo do mês de abril. Política de operação não muda, só lembrando, então, como a gente foi colocado, expectativas, então, de que vai haver uma redução da disponibilidade, principalmente do Curuí, mas vai continuar sendo explorado prioritariamente. O Nordeste é consequência da eólica, mas já com expectativa que em maio ela começa a se firmar mais, vai ter, então, uma geração média superior ao mês de abril, e vocês vão ver que, gradativamente, esse despacho térmico fora da ordem de mérito, a tendência ele vai sendo reduzido em função de uma estabilidade em patamares mais elevados da geração eólica. Itaipu já começa também a haver necessidade de se explorar somente período de carga média e pesada, sendo dimensionado para que você tenha, então, controle do nível de seu reservatório, faça a não perspectiva de vazões que façam o seu nível permanecer elevado. E no sul, que vai ser o grande, vamos dizer assim, diferencial. Então, quanto mais, se houver precipitação na região sul, vazões mais elevadas, consequentemente, vamos explorar a sua geração, trazendo mais energia ou mandando menos energia. E, então, esse vai ser o diferencial ao longo dos próximos meses, o comportamento, então, das vazões na região sul, que vão determinar essa necessidade ou não de valores elevados de recebimento. Essa é a programação de hoje, do dia 26, então, dentro daquela filosofia, só para vocês olharem, aqui na região norte, então, aqui você tem a geração muito maior do que a carga aqui em preto, então, tudo isso aqui está sendo exportado da região norte. A região nordeste, a diferença, então, entre a pilha dos recursos e a carga é justamente o intercâmbio. A região sul, praticamente, ela minimiza a sua geração em carga leve para poder alocar os excedentes do sistema e preservar níveis de armazenamento, aumenta a sua geração durante o período de carga média e pesada e justamente no período da ponta da tarde, em períodos de maior carga, ela aumenta a geração para poder ajudar um pouco o Sudeste. E o Sudeste, praticamente, se atendendo o tempo todo, de forma que, basicamente, toda a exploração dos recursos e os excedentes energéticos da região Norte estão sendo alocados na região Nordeste e na região Sul, tendo em vista que, praticamente, o Sudeste aqui ele acompanha a sua curva de carga em relação à geração de recursos dentro da sua região. E, para terminar, armazenamento dos últimos anos, continuamos aí, em relação aos últimos anos, o quinto, na região Sudeste, em torno de 45% para o final do mês de abril. E na região Nordeste, em torno de 41% também, mantendo aí o quinto pior nível de armazenamento, quando comparado aí aos últimos anos. Ok? Acabou, né? Por favor. Então, basicamente, essa aí era a mensagem para a gente passar para vocês em relação não só à operação do mês de abril, mas em relação às expectativas que temos aí para o mês de maio, e com um grande destaque aí para a Bacia do Rio São Francisco, em relação à mudança de estratégia, em relação à deferência mínima da bacia, por conta da melhoria das condições. Antes de a gente dar continuidade, então vamos passar só. Alguém gostaria de alguma pergunta ou informação adicional em relação ao que foi apresentado no escritório central? Passando então pelas outras localidades, em vez de passar por cada um, alguém tem alguma pergunta adicional? Nordeste não. Obrigado, Giovanni. Brasília também não. Obrigado, Reginaldo. Ok.